Querido amigo, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Singelo Prontuário. Hoje vamos falar sobre classes de palavras. No entanto, antes de prosseguirmos, deixe já o seu like. Caso não seja um inscrito, faça a sua subscrição. Ative o sininho de notificação de modo que posteriores vídeos sejam lhe apresentados pelo YouTube como forma de uma notificação. Faça também a partilha do nosso link de modo que mais pessoas tenham acesso e assim você vai ajudar o nosso canal a desenvolver, a crescer, a atingir mais pessoas. Bem, antes de se falar de classes de palavras, importa saber o que é a palavra. De forma simples, a palavra pode ser definida como sendo uma unidade linguística que possui significado. Percebe? A palavra possui significado. Na escrita, ela é delimitada por espaço em branco. E ela necessariamente tem de pertencer a uma determinada classe de palavra. Uma outra definição também muito simples é que a palavra é um conjunto de letras que transmitem uma ideia. Percebe? Não é qualquer conjunto de letras, não é um conjunto de letras que transmite uma ideia. Quer dizer que não é qualquer agregado de letra que nós vamos considerar como palavra. Na língua portuguesa, para ser palavra, tem de transmitir uma informação, tem de ter sentido, percebe, né? E a parte da gramática que se dedica ao estudo da palavra chama-se morfologia. Sublinha. A parte da gramática que se dedica ao estudo da palavra chama-se morfologia. Neste caso, a morfologia vai estudar as palavras no seu sentido geral, como é que elas se apresentam, vai estudar a forma das palavras, vai estudar as suas flexões ou variações e vai procurar distribuí-las em grupos. Tais grupos que nós vamos chamar de classes de palavras. Existem em língua portuguesa 10 classes de palavras. Sublinhe este ponto. Existem 10 classes de palavras. A primeira classe é a classe dos substantivos. Substantivo é a palavra que nós usamos para nomear as pessoas, para nomear as coisas, para nomear os animais. Enfim, nós usamos para nomear os seres em geral. Sejam seres animados ou inanimados, sejam seres do mundo real ou do mundo imaginário. A título de exemplo, temos Pedro, professor, telefone, leão, vento, fumo, etc. A segunda classe é a classe dos adjetivos. Adjetivo é a palavra que nós usamos para qualificar, para caracterizar um determinado ser. Exemplo, bom, mau, amigável, bondoso, inteligente, estudioso, estúpido. A terceira classe é a classe dos artigos. O artigo é a palavra que acompanha um substantivo. Ao acompanhar, ele vai indicar o gênero, o número do substantivo, percebe, né? Temos o a, o os, o as, uma, uns, umas. A quarta classe é a classe dos pronomes. O pronome é a palavra que substitui um nome. Por isso que diz mesmo pronome. Ele funciona como um substituto do nome. Temos, por exemplo, o eu, o nós, o meu, o nosso, o que, o aquele, o este. No entanto, há uma observaçãozinha aí. O pronome, por norma, substitui um nome. No entanto, algumas vezes ele não vai substituir, mas vai acompanhar. Por exemplo, se eu disser, o meu livro está molhado. O termo meu
a rigor é um pronome possessivo. Mas nesta frase ele vem acompanhar um nome, não está a substituir. Está a funcionar como um determinante possessivo. Alguns gramáticos chamam de adjetivo possessivo. Já se eu disser, o meu livro está molhado e o teu está seco, o teu que está a substituir realmente o termo livro, está a funcionar mesmo como pronome. Pegou a dica, né? Espero que sim. A quinta classe é a classe dos numerais. Numeral é a palavra que nós usamos para indicar quantidade, para indicar posição em uma série. Por exemplo, 1, 2, primeiro, segundo, duplo, meia dúzia, triplo, etc. A sexta classe é a classe dos verbos. Verbo é a palavra que nós usamos para indicar ações, para indicar estado. Essas ações, esses estados vão ser situados num tempo. Exemplo, comer, viajar, sentir, estar, ser, etc. A sétima classe é a classe dos advérbios. Analisa bem o nome. Advérbio, quer dizer, é um adjunto do verbo, em outras palavras, percebe? O advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, modifica o sentido de um adjetivo, ou pode também modificar o sentido de um outro advérbio. E essa modificação pode expressar circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade ou quantidade, de dúvida, de afirmação, de negação, etc. Por exemplo, bem, mal, aqui, ali, calmamente, à vontade, muito, pouco, bastante, mais, etc. A oitava classe é a classe das conjunções. Conjunção é a palavra que serve para ligar duas orações, ou serve para ligar dois termos semelhantes de uma mesma oração. Temos o que, o portanto, todavia, o se, o por conseguinte, o e, o mas, etc. A nona classe é a classe das preposições. A preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração, estabelecendo assim uma relação. Tanto a conjunção quanto a preposição funcionam como conectivos, percebe? Exemplo de preposição, temos o para, o a, o sobre, o sub, o de, o por aí fora. A décima e última classe é a classe das interjeições. Interjeição é a palavra que nós usamos para exprimir as nossas emoções, os nossos estados de espírito, de alma. Temos ótimo, viva, bom dia, bravo, Jesus. Percebe, né? E por norma, na escrita, a interjeição vem sempre seguida de um ponto de exclamação. Bem, são 10 classes. 10 classes, não se esqueça. A primeira classe é a classe do substantivo, a segunda a classe do adjetivo, a terceira classe do artigo, a classe do pronome, a classe do numeral, a classe do verbo, a classe do advérbio, a classe da conjunção, a classe da preposição, a classe da interjeição. Depois, temos outro ponto a mencionar. Estas 10 classes estão divididas em dois grandes grupos, que são palavras variáveis ou flexionáveis e palavras invariáveis ou palavras não flexionáveis. Palavras invariáveis, ou melhor, palavras variáveis ou flexionáveis são aquelas que possuem variação na sua forma. Por exemplo, se eu disser amigo, esta só vai valer para o masculino, porque no feminino vamos ter amiga. Percebe, né? Então, das 10 classes apresentadas, 6 são variáveis. Temos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral e o verbo. Existem também as palavras invariáveis ou não flexionáveis, são aquelas que não variam. Temos o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição. Por exemplo, se eu disser vou a Malange ou vou para Malange, o para
Independentemente de ser uma menina ou um rapaz a dizê-lo, vai ser sempre para, não muda, percebe, né? Então, sublinhem isto. Existem 10 classes de palavras repartidas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o das palavras variáveis, que pertencem ao substantivo, adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral e o verbo. E o segundo é de palavras invariáveis, o advérbio, a conjunção, a preposição